Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de todas as semanas da Gestão Consciente. E hoje nós vamos dar continuidade a uma das grandes necessidades de todo o negócio. Como transformar aqueles objetivos que nós traçamos em verdadeiras metas. Isso, aquilo que vai te ajudar a saber o que fazer todos os dias para que o seu objetivo seja alcançado. No encontro anterior, nós então desenhamos os objetivos e até, não sei se você se lembra, mas nós falamos para que fosse importante que fossem definidos objetivos de 3 a 5 anos. Agora nós vamos descer um nível. Vamos então falar sobre as metas. O objetivo é a direção e a meta é o degrau que você vai subindo passo a passo, dia após dia, para que você possa, enfim, alcançar o seu objetivo. Podemos então resumir assim: objetivo é onde eu quero chegar, e a meta é quanto e até quando e em qual período para medir este progresso. Então, sem metas, nós não alcançamos objetivos. Gary Latham e Edwin Locke, pesquisadores clássicos de metas, mostram para nós que metas específicas e desafiadoras levam a melhor desempenho do que metas vagas ou fáceis. Então, o nosso objetivo é sabermos construir estas metas específicas e desafiadoras. Veja que elas são específicas e desafiadoras e não inatingíveis. Esse é um ponto importante que eu quero que você guarde desse nosso papo de hoje também. Muito bem, escolha então agora um daqueles seus objetivos. O seu objetivo a médio prazo. Por exemplo, quero alcançar o faturamento de 2 milhões com uma margem líquida de 20% em 3 anos. Esse é um objetivo de médio prazo, né? Para a gente avançar, é preciso que esse objetivo esteja quebrado em 3 camadas. 3 camadas essenciais para que a gente possa entender. A primeira já está definida, que é uma meta de 3 anos. Mas eu preciso então agora definir uma camada que é uma camada intermediária. A meta para o próximo ano. Se eu vou chegar em 3 anos neste faturamento, quanto que eu devo chegar neste ano para que o meu objetivo seja alcançado? Depois de quebrar para o próximo ano, eu preciso então quebrar num ciclo que possa ser mensurado durante o ano, como por exemplo, é realizado por muitas empresas, a meta trimestral. Quais são as metas trimestrais para o próximo ano? Ora, podemos então imaginar o seguinte: meta para 3 anos, 2 milhões de faturamento ao ano. Meta para 12 meses. Eu preciso então neste ano faturar 1,4 milhões. Metas trimestrais de forma simples. O primeiro trimestre 300 mil, o segundo trimestre 330 mil, o terceiro trimestre 470 mil e o quarto trimestre 400 mil reais. Não precisa ser algo matematicamente perfeito. O importante é que a gente tenha esses marcos de curto prazo para que a gente possa medir estes resultados. Veja que a meta ela vai crescendo conforme os trimestres do ano. Por quê? Porque eu já estou mais acostumado, eu já estou medindo melhor, já estou com os meus indicadores mais ajustados e estou mais focado neste objetivo. Bom, uma boa meta precisa sempre passar por um teste. Um teste que a gente chama de um teste SMART. Uma meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Toda meta que você fizer precisa ter
estas linhas preenchidas. Então a meta precisa ser específica. Vamos então fazer isso com a meta do primeiro trimestre para que a gente possa deixar isso muito claro. A meta do primeiro trimestre não pode ser uma meta vaga, como por exemplo, quero vender mais. Isso é uma meta vaga. Uma meta smart significa quero faturar 300 mil no primeiro trimestre com uma margem bruta mínima de 35%. Um teste rápido. Ela é específica? Sim, porque ela fala de faturamento e também de margem. Lembra que nos objetivos que nós falamos que um objetivo precisa ter uma variação de indicadores que se complementem, né? Para que você possa alcançar este objetivo. Ela é mensurável? Sim, 300 mil de faturamento e 30% de margem. Ela é alcançável? Você então vai precisar, neste caso, ter uma avaliação um pouco mais aprofundada. Você precisa, por exemplo, comparar com o histórico do ano anterior, né? Ou comparar com empresas do mesmo segmento que tenham um perfil parecido com o seu. Ora, vamos pegar então um exemplo. Se hoje você fatura 200 mil reais no trimestre, subir essa meta para 300 mil pode ser desafiador. Eu vou aumentar 100 mil reais de faturamento. Mas ser desafiador não quer dizer que seja impossível. Pode ser que seja possível você alcançar este faturamento. Ela é relevante? Sim, porque ela faz parte das metas que vão se compondo para que eu possa atingir o meu objetivo em 3 anos. Se eu não começar, se eu não atingir isso, é o primeiro degrau. Lembre-se que o objetivo é onde você quer chegar. As metas são os degraus que você sobe para alcançar este objetivo. Ela é temporal? Sim, porque ela está vinculada ao primeiro trimestre. Faça isso agora, com uma meta financeira sua e com uma meta não financeira. Por exemplo, nós falamos também no encontro anterior de objetivos como ter tempo em operação menor, ou ter um número de clientes desejáveis, ou reduzir a refação, os erros na operação. Vejam que aqui eu tenho meta financeira e tenho meta não financeira que estão ligados a outros aspectos do funcionamento da sua empresa. Bom, existe um erro clássico. Um erro clássico é ter meta para tudo. John Doerr, ao falar de OKRs, que são os Objetivos and Key Results, recomenda poucos objetivos e poucos resultados chaves por ciclo, justamente para que você consiga manter foco. Senão você não consegue ter foco. Você se perde no meio de um monte de metas e não sabe o que fazer. Para a sua realidade de uma empresa média, de uma empresa pequena, eu recomendo que você então escolha por ano 3 metas principais e por trimestres 3 metas realmente críticas para o seu negócio. Pergunte para cada uma delas: se eu atingir essa meta, meu ano já melhora muito, né? Ela é então relevante, já vai fazer a diferença? E se eu não atingir, o meu resultado deste ano ficaria comprometido? Como é que ficaria a situação da empresa caso essa meta não fosse atingida? Se a resposta for não para as duas, provavelmente não é uma meta-chave, porque a gente precisa de algo que seja prioridade e não apoio. Então eu vou voltar aqui a pergunta para você. Se eu atingir a meta, meu ano melhora muito? Se a resposta for não, este é o apoio, não é algo que vai mudar a realidade. E a resposta também, ela é importante. Se eu não atingir, o ano fica comprometido, não, você vai falar assim, não, fica tudo bem. A gente fica aqui como nós estamos, numa zona de conforto. Aí, esta não é uma meta que vai mudar a chave no seu negócio.
Por exemplo, o que muda na minha empresa se eu não aumentar o faturamento? Olha, eu vou comprometer o meu caixa, eu vou comprometer o resultado, eu vou comprometer os meus objetivos pessoais. Então, esta é uma validação importante. A resposta não pode ser não. Ela precisa ser importante ao ser atingida e ela precisa ser relevante a tal ponto de comprometer o negócio se ela não for atingida. Isso eu quero que você guarde para que você possa construir a sua meta dentro desta lógica, dentro desta maneira de se pensar. Bom, meta sem número, mensurável, é apenas um desejo. Jamais se esqueça disso. Meta sem número desejável é apenas um desejo. Eu quero aumentar o faturamento. Quer em quanto? Se você aumentar em R$ 1, você já aumentou. E você terá atingido sua meta. Você estará mais próximo do seu objetivo. Meta sem rotina de medição vira enfeite de parede. Alguém disse lá, então nesse trimestre nós vamos alcançar tanto. Mas alguém voltou lá para medir? Alguém está acompanhando esta meta dia a dia? Alguém está nos indicando o quanto nós estamos próximo e quanto nós estamos longe dessa meta? Kaplan e Norton, que são os criadores do famoso Balanced Scorecard, defendem que os objetivos precisam estar ligados a indicadores claros. Para cada meta-chave, então, defina um indicador, por exemplo, faturamento mensal, número de novos clientes do perfil X, um percentual de retrabalho, as horas que você está dedicando na operação, é um indicador. Qualquer um desses é um indicador importante que você pode definir. Frequência de acompanhamento, semanal ou mensal, no máximo mensal, no máximo. Não adianta ter uma meta trimestral se você vai acompanhar ela a cada 2 meses. Quando você for ver novamente, pode ser tarde e você não vai ter o resultado que você espera naquele trimestre. Frequência de acompanhamento é um ponto-chave. Você precisa ter organização para acompanhar. Eu sugiro que você faça isso de forma semanal, assim você fatia o teu objetivo mensal em 4 checagens para que essa medição possa te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo. Outro ponto que faz todo sentido para metas, a fonte de dados. É preciso que você tenha claro esses registros, que vai ser numa planilha, num sistema, num caderno, não importa. Desde que seja confiável e também seja simples, porque isso não pode ser uma atribuição complexa para o teu dia a dia, que você acaba não conseguindo preencher, ou alguém que vai preencher se perde no meio do processo, é complicado, precisa mexer em fórmulas, precisa ser simples. Então vamos a alguns exemplos importantes aqui pra gente. Meta de conquistar 12 novos clientes ideais no ano, aquele perfil que você identificou que é interessante. Indicador, número de novos clientes ideais a cada mês. Qual vai ser o acompanhamento? Na reunião mensal. Este mês nós então conseguimos alcançar tantos clientes e a gente vai acompanhando isso. Uma meta de reduzir o retrabalho, as refações na empresa de 15% para 5% até o final do ano. Qual o indicador? O percentual de pedidos com erros a cada mês. Como é que eu vou acompanhar isso? Na reunião mensal que está olhando não mais a aquisição de clientes, mas a operação. Aquilo que está acontecendo lá na minha cozinha, lá na minha operação. Faça para isso um exercício importante. Escreva ao lado de cada meta. Eu vou medir o indicador X, então o número de clientes, o retrabalho, todo Y, que é semana ou mês, usando a planilha, o sistema, o caderno, tal. Então aí você fica claro o que você vai ter como indicador, qual a frequência que você vai olhar e qual a fonte de dados que você vai colocar. Quantos de vocês fazem isso no dia a dia de forma organizada? Isso muda o jogo, isso muda a maneira com que você vai alcançar os teus resultados no prazo estabelecido. Os teus objetivos, eles precisam ser organizados nessas metas.
Metas só viram realidade se elas fazem parte da rotina. Então veja, nós falamos aqui da reunião de vendas, de faturamento, da reunião de operação. As metas precisam fazer parte dessa rotina. Não adianta estabelecer metas e não falar delas. Então a meta precisa toda semana, por exemplo, ocupar um espaço de 30 minutos, 45 minutos, para que seja dedicado a olhar os números, né? Qual é o faturamento daquela semana? Quais foram os leads? Por que nós não convertemos as vendas? Uma dedicação neste sentido. E escolher uma ação concreta para que você possa melhorar na semana seguinte. Então, por exemplo, eu vi que naquela semana, para que eu alcançasse o meu objetivo de faturamento, eu tive pouca geração de leads. Para a semana seguinte, o meu objetivo será aumentar o número de leads para que eu possa aumentar o número de propostas e, com isso, o número de fechamento naquela semana. Todo mês, eu posso então dedicar um tempo maior, porque aí eu vou olhar com mais profundidade os números, os indicadores que lá estão apresentados. Comparar o resultado mensal, o que funcionou nesse mês e o que não funcionou. O que eu vou manter e o que eu vou parar. Vou parar de investir em Google Ads, vou parar de investir nesse perfil de lead porque não está me trazendo resultados. Peter Drucker já nos dizia, o que pode ser medido pode ser gerenciado. E eu vou ainda tomar a liberdade de dizer ainda assim, o que é medido e revisado com disciplina muda de verdade. Bom, para que a gente possa fechar esse conceito de hoje, eu quero deixar uma tarefa para que a gente possa seguir nesta construção da gestão de metas. Você então entendeu basicamente, olhando o nosso primeiro encontro e olhando o encontro de hoje, a diferença entre objetivo e meta. Isso é importante que fique claro na sua cabeça. Meta são os degraus que você vai precisar alcançar, subir, para que você chegue ao seu objetivo, que é o seu destino, é onde você quer chegar, né? Você então pegou um objetivo de longo prazo e quebrou ele em metas anuais. Lembra do objetivo de longo prazo de 3 a 5 anos? Você quebrou isso em metas anuais e metas trimestrais. Você então aprendeu a acompanhar o resultado das metas para que elas possam ser construídas de uma forma smart. Uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Toda meta precisa ter esta lógica para que a gente possa entendê-la de forma bastante objetiva e de forma bastante simples. Você conseguiu então também, após o nosso papo aqui, ligar metas a rotinas. Para o nosso próximo encontro, eu quero que você então, para o próximo trimestre, defina 3 metas chaves. O trimestre já está rolando, nós já estamos no final de janeiro, começando fevereiro. Defina 3 metas chaves, uma financeira, uma de clientes ou mercado e uma de operação, ligada à gestão, ligada ao tempo do dono nos processos, ligada na equipe. Para cada uma, você deve então escrever como ela se constitui no método SMART, como ela é específica, como ela é mensurável, como ela é atingível, como ela é relevante e como ela é temporal. Coloque o indicador correspondente e a frequência de acompanhamento. Traga isso pronto, para que no momento seguinte, em que a gente avança mais para falarmos de gestão, você vai estar pronto a criar um sistema simples, porém muito profissional, que vai te ajudar a realizar a gestão de metas para que você alcance os seus objetivos. Eu espero você no próximo encontro da nossa gestão consciente.